Então, o meu estudo de caso, né? Como calcular o gasto calórico no treino aeróbio a partir do VO2 máximo. Então, eu trouxe, assim, um estudo de caso bem simples que você pode aplicar com muita facilidade, calcular aí o gasto calórico do seu aluno, ou até mesmo o seu gasto calórico no seu treino, né? Para você praticar aí, treinar e conseguir fazer. Então, ó, uma mulher de 38 anos, 62 quilos. Eu já tenho o VO2 máximo dela. Como que eu encontrei esse VO2 máximo? Ah, ela fez um teste em uma clínica com um espirômetro, ou eu fiz um teste dela para estimar o VO2 máximo, um teste indireto. Que tipo de teste que a gente tem para calcular VO2 máximo aí, utilizando um teste submáximo? Eu tenho teste de campo, né? Qual que é o mais clássico de todos? O teste de Cooper de 12 minutos, ou o teste de Cooper de 2.400 metros. Eu tenho teste de banco, eu tenho teste em cicloergômetro, eu tenho teste em esteira com inclinação. Tem o teste de 5 minutos que eu já ensinei vocês aqui a fazerem, que eu só preciso apenas da frequência cardíaca no 5º minuto. Então, eu fiz um teste indireto com essa aluna e calculei o VO2 máximo dela, e o VO2 máximo dela foi de 41,75 mililitros por quilo de peso corporal por minuto. A maioria dos testes, né, de VO2, quando o aluno chega com um resultado para você, então vamos supor que essa aluna fez um teste com ergoespirômetro, né, e ela trouxe para mim esse resultado. A grande maioria vem em unidade relativa, que é mililitro por quilograma por minuto, que é a unidade relativa por peso corporal. Mas eu consigo converter esse VO2 para a unidade absoluta, que é em litros por minuto. E aí, então, esse é o VO2 dela encontrado no teste. Mas vamos colocar aqui que eu realizei esse teste dela, fiz um teste de campo com ela, de Cooper, de 12 minutos, e cheguei a esse resultado, tá ok? Ela vai fazer um treino contínuo aeróbio de 30 minutos na esteira, tá? E ela vai manter a maior parte do treino dela a 58% do VO2 máximo. Ou seja, a intensidade do treino dela vai ser de 58% do VO2 máximo. Então, eu tenho todos os dados que eu preciso. Então, ela vai treinar na esteira, né? Eu vou montar esse planejamento para ela, né? Com volume semanal de acordo. E ela não vai fazer apenas o treino aeróbio, ela também vai fazer um treino neuromuscular, né? Com musculação. Mas aqui eu estou chamando a atenção só para o treino aeróbio dela. Contínuo, que é clássico, gente. Hoje, tem uma coisa, que eu não sei o que está acontecendo, mas tem uma coisa que as pessoas acham que para emagrecimento, só o HIIT funciona. E tem coragem de falar, eu já vi aí várias pessoas reproduzindo isso na internet, que treino contínuo engorda. Aí, quando você vai na literatura científica pesquisar, a literatura científica tem uma enorme quantidade aí de estudos relacionados ao treino aeróbio contínuo, mostrando exatamente o contrário. Então, não se prendam a métodos. Sabe por quê? Porque cada indivíduo é único. Quando você começar a pensar no seu aluno como um indivíduo único e montar um treino específico para ele, individualizado, você vai ver que os seus resultados vão ser muito maiores e melhores. E isso faz com que ele te veja
como uma pessoa que sabe o que está fazendo. Então, isso gera segurança para ele. E aí, o que vem em consequência disso? Valor. Porque você está proporcionando a ele uma mudança, uma transformação, um resultado que nenhum outro personal conseguiu fazer. Então, por favor, gente, por favor, vocês que me acompanham, vocês sabem que eu sou defensora da literatura científica. Tudo que eu falo com vocês, isso aqui, gente, é validado pela ciência. Tá? A fórmula que eu vou mostrar aqui para vocês é preconizada pelo Colégio Americano de Medicina do Esporte. Então, não se prendam a métodos de moda. Estou dizendo que o HIIT não tem um gasto calórico alto? De jeito nenhum. Inclusive, eu já fiz uma live sobre isso, mostrando que o gasto calórico no HIIT é alto. Só que você precisa das palavrinhas mágicas. É para o meu aluno? Qual que é o objetivo? É o momento certo para eu fazer esse tipo de treino com o meu aluno? Então, é isso que vocês têm que se perguntar, tá? Porque aí você vai montar um treino muito mais individualizado. Então, a intensidade com que essa aluna minha aqui, ela precisa treinar é a 58% do VO2 máximo. Aí, eu preciso dividir em 3 passos, tá? Primeiro passo, eu preciso descobrir a unidade metabólica, que é o MET. MET é uma unidade metabólica. Por quê? Porque a fórmula de gasto calórico, ela me pede a intensidade em METs. Só que eu tenho a intensidade aqui, ó, que eu mostrei agora para vocês, em VO2 máximo, né? 58% do VO2 máximo. Só que é bem simples. Eu preciso converter esse VO2 que eu tenho, que foi de 41,75 mililitros por quilo de peso por minuto, por 3,5. Por quê? Um MET equivale a 3,5 mililitro por quilo por minuto. Então, eu simplesmente vou fazer uma conta simples. Você pode pegar seu celular aí e fazer o cálculo, tá? 41,75 dividido por 3,5. E aí, eu vou ter a unidade metabólica dela em METs, que é 11,92 METs, que eu já me adiantei, já fiz o cálculo aqui, tá? Mas você pode fazer aí e conferir. Então, agora eu tenho quantos METs, qual que é a unidade metabólica dela aqui, para o VO2 de 41,75, que deu 11,92 METs. Qual que é o segundo passo? Eu tenho a intensidade no percentual de VO2, certo? De 58%. Só que a fórmula, ela me pede a intensidade em METs. Então, eu preciso descobrir quantos METs correspondem a essa intensidade de 58%. Então, o primeiro passo, o que eu fiz? Eu peguei aqui, eu sei que um MET equivale a 3,5 ml por quilograma por minuto de VO2. Então, eu peguei o VO2, que eu já tenho, que eu encontrei no teste de Cooper, que eu fiz com a minha aluna, dividi por 3,5, encontrei quantos METs eu tenho aqui, nesse VO2. E aí, o segundo passo agora, eu preciso pegar a intensidade, que é de 58% do VO2 máximo, certo? E aí, o que eu vou fazer? Quantos METs que correspondem a essa intensidade? Então, olha que difícil. Uma outra continha simples. Vou pegar 0,58, que é o 58%, e vou multiplicar pelo número de METs que eu encontrei lá, que é correspondente ao VO2 máximo. Vezes 11,92, qual que vai ser a minha intensidade em unidade metabólica, em METs, a 58% aí do VO2?
de 6,9 METs. Pronto, achei os dados que eu precisava. Ok? Então, primeiro, eu tive que encontrar em METs, porque a fórmula é em METs. Mas a intensidade, que é o que eu vou usar na fórmula. Então, qual que é a fórmula do gasto calórico? Né? METs. Esse METs aqui, essa unidade metabólica é a intensidade, que seria os 58% do VO2 máximo. Que deu quanto em METs? 6,9, tá? Vezes 3,5 mililitros por quilograma por minuto, vezes o peso corporal da minha aluna. Então, olha os dados que eu preciso. Simples, eu fiz simples cálculos aqui, fiz divisão, multiplicação, e agora eu vou encontrar esse resultado. Então, eu vou jogar na fórmula agora, ó. Qual que é a intensidade que eu encontrei aqui em METs? Que eu fiz a conversão logo aqui no passo 2, a 58% do VO2, que é a intensidade que eu quero que ela treine o tempo maior ali dos 30 minutos de treino contínuo aeróbico que eu passei para ela. É de 6,9 vezes 3,5, que é fixo aqui na fórmula, vezes o peso corporal dela. Qual que foi o peso corporal dela? 62 quilos. Ok? E aí, o que eu faço agora? Só multiplico. Então, eu vou multiplicar e eu cheguei a esse valor, 1.497 ml por minuto. Por que ml por minuto? Cadê o quilograma? Cortei, porque eu tenho quilograma aqui. Então, eu vou ficar só com ml por minuto. Então, o gasto calórico dela é de 1.497 ml por minuto. Só que, quando eu falo em gasto calórico, qual que é a unidade de gasto calórico que a gente tem? Quilocalorias. Só que eu não tenho quilocalorias em ml. Eu tenho em litros de oxigênio. E aí, eu sei que 1 litro de oxigênio equivale a 5 quilocalorias. Então, eu vou fazer outra continha básica aqui, tá? O que eu vou fazer? Vou pegar 1.497, que foi o valor que eu encontrei aqui, ó, do gasto calórico, certo? E vou converter em litros. Então, eu vou pegar 1.497 e dividir por 1.000. E aí, eu vou ter 1,497 litros por minuto. Converti, o que eu preciso fazer agora? Se 1 litro de oxigênio eu tenho 5 quilocalorias, então o que eu vou fazer agora? Vou pegar o valor que eu encontrei aqui, 1,497, pode abreviar isso aqui, e multiplicar por 5 quilocalorias. Então, a minha aluna, ela gasta 7,48 quilocalorias por minuto. Simples. Só que ela está fazendo um treino de 30 minutos. Então, o que eu vou fazer? Para eu encontrar, né, estimar aí o gasto calórico dela em quilocalorias durante a sessão de treino de 30 minutos, o que eu tenho que fazer? Apenas multiplicar 7,48 por 30 minutos. Então, na sessão de treino dela, de 30 minutos a 58% do VO2 máximo dela, ela tem um gasto de 224 quilocalorias. 224,5 quilocalorias. Aí você pode estar se perguntando assim, nossa, mas é muito pouco. Faz a soma disso, mas ela não treina só o treino aqui de corrida de 30 minutos. E não é uma vez só na semana. Eu tenho uma periodização ao longo da semana em que ela treina mais dias e ela também faz treino resistido, musculação.
Então, quando eu somo o gasto calórico dela nas sessões de treino e tenho isso aí ao longo de 6 meses, por exemplo, esse valor é alto. Por quê? Porque vão gerar adaptações fisiológicas. Então, só para recapitular aqui, para eu chamar a atenção de vocês para uma outra coisa. O cálculo é muito simples. Então, o que você precisa é dessa fórmula aqui, ó. METs vezes 3,5 vezes o peso corporal. Só que para eu calcular o METs, eu tenho que ter o valor de VO2. Então, eu preciso ter calculado esse VO2 máximo. Eu tenho esse dado, eu só vou converter em METs e jogar nessa fórmula. E eu tenho o gasto calórico da minha aluna na sessão de treino ali de 30 minutos. Ok? Então, ela gasta cerca de 224,5 quilocalorias na sessão de treino dela de 30 minutos. Aí você pode me perguntar, professora, mas como que eu vou ter certeza que ela está gastando, que ela está na intensidade de 58% ali do VO2 máximo durante os 30 minutos? Não tem como você colocar um catéter na mitocôndria para descobrir isso. A gente estima, né? Só que eu consigo, através da frequência cardíaca, estimar essa intensidade a partir do VO2 máximo. Existe uma maneira que em outro momento eu posso ensinar para vocês de converter esse valor de VO2 máximo em frequência cardíaca. E aí, para eu analisar, acompanhar a frequência cardíaca, calcular a zona-alvo durante o treino, é mais simples. Mas, por que é interessante e é importante, e eu recomendo, fazer o VO2 máximo? Ter o cálculo de VO2 máximo e utilizar o VO2 máximo, e não apenas a frequência cardíaca. Primeiro, frequência cardíaca e VO2 máximo, eles têm uma íntima relação, né? Não é à toa que o VO2 máximo, ele é dado pelo débito cardíaco e a diferença arteriovenosa, né, de gases.